Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a decisão absurda do Alexandre de Moraes que determinou a busca e apreensão contra Bolsonaro num outro inquérito que foi aberto no dia 11 de julho agora, 2 dias depois da carta do Trump. Como você pode imaginar, ele está dizendo que Bolsonaro atuou junto com Eduardo Bolsonaro para sabotar o Estado brasileiro ao pedir para o Trump punição pelas injustiças que estão acontecendo contra ele aqui no Brasil, né? Uma situação que, na última análise, mostra, prova que está havendo perseguição nesse caso, porque lembra, o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro não têm poder sobre Trump, eles não podem ordenar o Trump para fazer alguma coisa. Então, o fato deles terem convencido a administração Trump de que haviam problemas aqui no Brasil quebra o elo dessa ação que ele está supostamente dando para eles, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes está dizendo que o pessoal forçou o Trump a fazer alguma coisa aqui no Brasil. Não forçou. Convenceram o cara. Se convenceram é porque tinha elementos para esse convencimento. Existe, de fato, uma anormalidade na justiça brasileira que está mais do que evidente nesse caso, né? E é lógico que para o pessoal da bolhazinha deles lá, ninguém vai mudar de ideia, mas ficou muito claro que isso é a confirmação da arbitrariedade do Alexandre de Moraes na justiça brasileira. Vamos entender o que aconteceu aqui. Agora a gente tem a decisão do Alexandre de Moraes na íntegra dela, um monte de coisa. Basicamente, o Alexandre de Moraes, mais uma vez, fez uma decisão acusando golpe de Twitter. Sabe o que é golpe de Twitter? Quando as pessoas escrevem textos no Twitter e isso, na cabeça do Alexandre de Moraes, é um golpe, né? Ele tentou isso com Alan dos Santos, tentou isso com Oswaldo Eustáquio e agora está fazendo isso com Bolsonaro, né? Bom, é mais uma vez um absurdo completo, mas vamos entender o que tem, os vários absurdos que tem dentro dessa decisão, agora que ela foi tornada pública, né? Essa notícia foi sugerida por Ditadura Democrática Sem Direito, Bunda de Elefante e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Alexandre de Moraes diz que o Bolsonaro atuou com o Eduardo Bolsonaro para submeter o STF a um Estado estrangeiro por meios hostis. O que ele esqueceu de falar nisso daqui? Que não há nenhum crime aqui, não existe isso, né? Ele usou para isso o 359I. O 359I é aqui, ó, 359I. Negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Houve algum ato típico de guerra contra o Brasil? Não, os Estados Unidos botou tarifas contra o Brasil. Não teve nenhuma indicação de que os Estados Unidos iriam invadir o Brasil, alguma coisa assim. Ou seja, ele está dizendo que isso daqui diz para ele que é o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, atos típicos de guerra, o que é falso, né? Aliás, é mais do que isso. Se você olhar aqui dentro da decisão, olha só que curioso aqui. Ó. A representação criminal do Ministério Público enumerou naquele momento inúmeras publicações e mídias que, em tese, indicavam a materialidade dos delitos e indícios suficientes e razoáveis de autoria. Ou seja, de novo, é baseado em um monte de tweet, um monte de coisa que na visão do Alexandre de Moraes é um golpe. Alexandre de Moraes é isso. Você falou coisas no Twitter, criticou ele e você está dando um golpe, né? Aqui, ó. Tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado caracteriza atentado à soberania nacional e que o artigo 359I do Código Penal criminaliza a negociação com o governo estrangeiro para que esse pratique atos hostis contra o país. Não. Isso aqui criminaliza você fazer atos de guerra, não atos hostis. Atos hostis não tem nenhum. E isso que os Estados Unidos fez não foi um ato hostil. É direito dos Estados Unidos botar tarifa em qualquer país, no final das contas, conforme ele tenha interesse, né? Então, ou seja, essa criminalização aqui, ó, não existe, não é simplesmente, não se enquadra ao que está escrito aqui. Aqui fala explicitamente atos típicos de guerra contra país ou invadi-lo, o que não foi o caso, não é o caso de tarifas nessa situação, né? E também tem isso que eu acho muito interessante, que é o fato de que, para ter uma negociação, o Eduardo Bolsonaro deveria ter entregue alguma coisa para eles, né? Esse artigo, na sua essência, é o caso de espionagem, né? Então imagina que você tem uma pessoa aqui no Brasil que tenha acesso, sei lá, ao plano da bomba atômica brasileira. E aí negocia com os russos entregar esses planos para os russos fazerem alguma coisa contra o Brasil. Esse é o espírito da coisa. O que o Eduardo Bolsonaro roubou de segredos do Brasil? Não roubou nada. O que ele falou lá pro Trump, ele só mostrou o que está acontecendo aqui no Brasil e apontou que isso é um ataque à democracia brasileira, que Bolsonaro está sendo perseguido, que é isso que está acontecendo aqui. Não teve nenhum segredo revelado, né?
que é tipicamente o que eles querem dizer com negociar com o governo estrangeiro, esse tipo de coisa. No final das contas, o ponto central disso daqui é o 359i não se aplica e, portanto, a decisão toda aqui do Ministério Público seria totalmente falsa, né? Aí eles colocam aqui um monte de coisa, eu não vou ler tudo, mas principalmente o que tem de evidência aqui? Olha só, um monte de tweet, porque agora, na visão do Alexandre de Moraes, você tuitar alguma coisa é um atentado à soberania, é um atentado contra o Estado Democrático de Direito, é golpe, coisa e tal. E eu quero lembrar o Alexandre de Moraes que ele tentou essa abordagem tanto com a Interpol, que é sediada em Paris, tentou essa abordagem com a Justiça da Espanha, no caso do Oswaldo Eustáquio, tentou essa abordagem com os Estados Unidos, no caso do Alan dos Santos, de alegar que tanto Alan dos Santos quanto Oswaldo Eustáquio praticaram crime de golpe no Brasil, porque publicaram um monte de coisa, um monte de tweet criticando e não sei o que lá. E as justiças todas foram unânimes, não foi só a justiça americana que disse que o Alexandre de Moraes estava criminalizando a opinião, as pessoas têm opinião. O que o Eduardo Bolsonaro fez foi justamente expressar a opinião dele para o Trump. O Eduardo Bolsonaro disse para o Trump, olha só, o que o Alexandre de Moraes está fazendo no Brasil é uma perseguição contra o meu pai. O problema é que realmente é uma perseguição. E aí o Trump viu indícios disso e tentou agir, né? Mas, veja, essa ideia que ele está dizendo aqui de que falar alguma coisa no tweet é golpe, isso é evidentemente falso. O governo americano já disse que não, a justiça americana disse que não, e lembra que a justiça americana disse isso na época que o Biden era o presidente, então não dá nem para dizer que foi o Trump que forçou a justiça americana a falar alguma coisa. Não, a justiça, mesmo na época do Biden, fez isso. A justiça da Espanha, que é um país de esquerda, fortemente esquerdista, praticamente comunista, né? A justiça lá da Espanha olhou e viu, olha, isso aqui é crime de opinião. O Oswaldo Eustáquio, como é que ele deu um golpe criticando coisas no governo, né? E a mesma pergunta você faz aqui, como é que o Eduardo Bolsonaro negociou não sei o que lá com governos estrangeiros a soberania brasileira, se ele só botou informação pública, ele só argumentou o ponto de vista dele, ele colocou a opinião dele, né? É claramente um crime de opinião isso daqui, o que quer dizer que não existe, né? Em coisa nenhuma. Aqui só tem isso, só tem posts aqui na decisão do Alexandre de Moraes, posts do Trump. O Moraes botou o Trump no inquérito, o Trump está no inquérito, porque o Trump, vocês sabem, obedece o Bolsonaro, né? Se o Bolsonaro manda, o Trump obedece, né? E tá aqui, ainda botaram uma conta que não é a conta do Trump, né? O Alexandre de Moraes deve ter vergonha de entrar na Trump Social, que é a rede social que o Trump usa, e pegou uma conta de uma pessoa no X falando sobre isso, que nem é o Trump, no final das contas, né? Ou seja, mais imagens e só tem isso, não tem absolutamente nada de evidência real de que haveria alguma coisa, né? Aqui a carta, o Trump, ele postou de fato essa carta, essa aqui é a assinatura do Trump de verdade, mas ele postou lá na Trump Social. O Alexandre de Moraes pegou aqui numa conta aleatória no X aqui, né? Enfim, ele botou a carta do Trump integralmente aqui, né? É lógico que ele não colocou a última carta do Trump, que foi ontem, falando para o Bolsonaro negociar com ele, porque, de novo, né, é exatamente isso que levou o problema todo, é isso que deixou ele na sinuca de bico, né? Ele vendo que, no final das contas, o Bolsonaro ia ficar inatingível aqui no Brasil para as ambições dele de prender o Bolsonaro e coisa e tal. Aqui, ó, o Eduardo, não, agradecendo ao Trump porque ele fez isso, ele colocou, não, que isso aqui é negociar com governos estrangeiros. Que é isso, cara? Não tem ato hostil nenhum, é puramente sanções econômicas, né? E aqui, ó, só tem isso. Todo o processo é baseado em um monte de coisas, prints do Trump Social, prints do X, prints do YouTube, de redes sociais, ou seja, mais uma vez, o golpe feito pelo Twitter na visão do Alexandre de Moraes é alguma coisa assim. Enfim, é um absurdo isso daqui, vocês já sabem sobre a decisão, ele está proibido de sair de casa entre 7 e coisa hora, aqui ó. Então ele determinou aqui a proibição de sair da comarca, ou seja, o Bolsonaro não pode sair de Brasília mais agora, e tem que ficar em casa das 19 às 6 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, integralmente nos finais de semana, ou seja, regime de prisão domiciliar, basicamente. Está em prisão domiciliar o Bolsonaro. Proibição de aproximação e acesso a locais de sedes de embaixadas, consulados e países estrangeiros, ou seja, Bolsonaro nem pode andar direito em Brasília, porque tem consulado e embaixada em Brasília e tudo quanto é lugar lá, né? Proibição de manter contato com embaixadores ou qualquer autoridades estrangeiras, bem como não sei o que lá.
proibição de uso de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Ou seja, o que está acontecendo aqui é exatamente isso, né? Esse era o ponto do Alexandre de Moraes, calar o Bolsonaro. Porque agora que o Trump tinha dado esse mandato para o Bolsonaro negociar com ele em nome do Brasil, agora eles não podem deixar isso acontecer, senão o Bolsonaro sai por cima nessa história, né? Então inventaram esse negócio. É um absurdo isso aqui, ó. Aí busca apreensão e não sei o que lá, botou mais um monte de coisa aqui. O que a Polícia Federal encontrou na casa de Bolsonaro? Um pendrive no banheiro. O que isso quer dizer? O que tem no pendrive, né? Vamos ver que vai ter alguma coisa. Achou um pendrive no banheiro agora, então é uma coisa crítica pra caramba, né? Não guardem seus pendrives no banheiro, não deixem pendrives no banheiro. Dólares e cópia de ação contra Moraes nos Estados Unidos. Então parece que encontraram cerca de 10 mil dólares, aqui ó, 14 mil dólares e 8 mil reais na casa do presidente. É aquilo que eu falo para vocês, né? Esse que é o problema que eles têm com o Bolsonaro. Com o pessoal do Lula é muito mais fácil. Acharam 50 milhões de reais no apartamento lá do Gedel Vieira Lima, lá em Salvador. Agora com o Bolsonaro é 14 mil dólares. 14 mil dólares, assim, é muito dinheiro, mas não é essa fortuna toda. Dá o quê? 70 mil reais. 70 mil reais com mais 8 mil reais. 78 mil reais. Cara, sinceramente, quem tem família... Eu, durante muito tempo, na época da pandemia, mantinha muito dinheiro em casa por conta de qualquer emergência, né? Os bancos, volta e meia, estavam fechados, não estavam funcionando. Manter algum dinheiro em casa, na época da pandemia, eu mantinha. Hoje em dia eu não mantenho mais não, porque eu não vou ficar mantendo real, né? Real não vale nada, né? Ou seja, é dinheiro? Mas não é uma fortuna como era na época do PT. Na época do PT que era bom, 50 milhões, eu não sei o que lá, fortuna pra caramba. Ter dinheiro em casa não é ilegal, mas é preciso declarar à Receita Federal valores acima de 10 mil dólares se a pessoa entrar ou sair do país. Ou seja, não é obrigado declarar 10 mil dólares no Brasil, tá? Você pode ter 10 mil dólares em casa, não é crime nenhum. Se você for sair do país com esse dinheiro, você precisaria declarar à Receita. Mas, de novo, o Bolsonaro não pretendia sair do país, né? É lógico que estou colocando isso daqui com a desculpa de que Bolsonaro está tentando fugir, estava com 10 mil dólares para tentar fugir. E não, ele estava com 10 mil dólares para ter algum dinheiro em casa, isso é normal, né? Não é nenhuma fortuna aqui. Enfim, apreendeu o celular do Bolsonaro, vão tentar fazer uma phishing expedition lá para achar alguma coisa ali. Um absurdo isso daí, né? Ou seja, uma coisa, mais um absurdo do Alexandre de Moraes, que o que vai acontecer? Vai ficar evidente, mais uma vez, a perseguição ao Bolsonaro. É o que está todo mundo falando nas redes sociais. O Fábio Van Garten fez uma nota da defesa do Bolsonaro. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu todas as determinações do Poder Judiciário. A defesa irá se manifestar oportunamente após conhecer a decisão judicial. Né? O Bolsonaro falou com a imprensa aqui na saída da casa dele: nunca pensei em sair do Brasil, no meu entender o objetivo é a suprema humilhação. Esse que é o objetivo, né? Disse o Bolsonaro. Então essa é a situação. O Bolsonaro falou com a imprensa e coisa e tal, aproveitou para falar com a imprensa nesse momento, porque né, ninguém sabe quando é que vai poder agora. Porque, por exemplo, se ele falar isso daqui, o fato disso daqui ter saído numa rede social, já pode o Alexandre de Moraes dizer que ele fez uma coisa errada, então, que através de terceiros, através da imprensa, ele falou nas redes sociais, né? Enfim, é um absurdo isso, né? O Paulo Figueiredo agora deixou o ponto claro. Quem em sã consciência poderá continuar dizendo que não há perseguição política? O que o Bolsonaro fez com o Trump? Falou, olha só, eu estou sendo perseguido aqui. O Trump decidiu aplicar as sanções. O Bolsonaro não tem poder sobre o Trump. Ele não tem como mandar o Trump fazer alguma coisa ou obrigar o Trump a fazer alguma coisa. O caso é efetivamente uma perseguição contra Bolsonaro, que ficou claro nisso daqui. Um monte de gente se manifestou, eu não vou ler todas as manifestações, mas é todo mundo criticando Ciro Nogueira, Romeu Zema, Moro, Ernesto Araújo, André Marsiglia. O André Marsiglia atacou a questão toda aqui daquela decisão, que tem várias coisas erradas aqui. Ó. A justificação seria obstrução no curso do processo. Bolsonaro não descumpriu nenhuma ordem em seu processo, está à beira da sentença, não há o que obstruir. Né? Exatamente, o processo já cumpriu, já está encerrando o processo lá do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes. Denunciar ilegalidade de uma corte a outros países não é direito, não é ataque à soberania, ou seja, uma coisa ilegal. Né? Claramente está à volta a chamada Fishing Expedition, pesca probatória, buscando-se sem razão objetiva algo que comprometa ele ou sua família. O time dessa operação após a carta do Trump é obviamente político, né? Mostra de que Moraes se vinga de Bolsonaro e dá recado a Trump e não haverá recuo. Mas é lógico, isso deixa, por outro lado, claro para o mundo inteiro
que está havendo perseguição contra Bolsonaro, né? Impedir que ele use as redes sociais é censura. Mesmo presos podem se manifestar. Impedir que fale ou saia de casa é uma forma clara de restringir suas influências na eleição do ano que vem, algo que provavelmente aconteceria após a condenação, mas foi antecipado nisso daqui. Ou seja, um absurdo esse tipo de coisa, né? E, de novo, não é só aqui no Brasil. Pessoas nos Estados Unidos estão deixando claro essa situação, né? Espera-se reação da Casa Branca, é a visão de algumas pessoas. Vamos ver o que vai acontecer. A Fox News colocou isso daqui, ó, que a polícia faz busca na casa do Bolsonaro, e o Jason Miller também falou que o Alexandre de Moraes deixou claro que é ele que está mandando no país. Aqui, ó. Ação ousada do Alexandre de Moraes ao anunciar para o mundo que ele quer crédito completo pela perseguição política no Brasil e a caça às bruxas contra o presidente Bolsonaro. Agora nós sabemos quem é que está realmente controlando o Brasil. É isso daí, a gente está sabendo já há algum tempo aqui que é o Alexandre de Moraes que manda no Brasil nesse momento, né? Nas últimas 72 horas, ele atropelou o Congresso para aumentar impostos como o Lula queria, iniciou a investigação com o Tarcísio para torná-lo inelegível. Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso. Ele fez isso porque o Tarcísio está apoiando o Bolsonaro, então não pode apoiar Bolsonaro. Qualquer um que tiver qualquer ligação com o Bolsonaro em 2026 vai ser proibido de concorrer. Já viram isso? Venezuela aconteceu assim, Nicarágua aconteceu assim. Qualquer um que seja de direita, qualquer um que seja candidato da direita com voto vai ser proibido em 2026. Ele já deu o recado para o Tarcísio aqui. Cortou todos os meios do maior nome da oposição, Bolsonaro, de se comunicar. Pois é, a democracia latejando, como diz o pessoal aqui, né? Algumas pessoas falam assim, mas onde já se viu essa ditadura em que o pessoal da oposição pode falar no Congresso e coisa e tal, e tem deputados eleitos da oposição e falam no Congresso, como é que pode? E aí o Ivanildo III lembrou aqui, ó, vocês sabiam, aqui tá, nunca vi uma ditadura em que o perseguido político discursa no Congresso, né? Porque o Bolsonaro falou ontem teve uma sessão no Congresso em que de alguma coisa religiosa. Eu confesso que eu não sigo muitas coisas religiosas, mas o Bolsonaro falou no Congresso, mas dentro de uma declaração de um dia comemorativo, né? Vocês sabiam que a ditadura brasileira, a oposição, não era apenas tolerada, como chegou a ganhar eleições e derrotar o governo em votações do parlamento? Igual está acontecendo agora. Tinha oposição no parlamento durante a ditadura militar, né? Acontecia isso. Adivinha o que acontecia quando a oposição ganhava uma votação no parlamento contradizendo o que queriam os milicos, né? Olha só, quando a oposição derrotou o governo na reforma do sistema judicial eleitoral, Geisel foi lá e usou o AI-5 para passar por cima e dizer que havia sido reprovado pelo Legislativo. Né? O que está acontecendo? Né? Exatamente a mesma coisa. O que eu falo para vocês, a história está se repetindo agora. Na época dos militares, em 64, inventaram que teria um golpe do Jango lá e coisa e tal, e os milicos foram lá e fizeram um golpe, e eles ficaram 20 anos no poder, com uma ditadura terrível, perseguindo a oposição, prendendo pessoas. Aí agora que a esquerda está vendo que está perdendo a força, que não tem mais força política no Brasil, inventaram um golpe do Bolsonaro que ninguém viu, ninguém assistiu, não teve nada, e daí deram o golpe deles e estão agindo exatamente como a ditadura militar brasileira. Gente, esses artigos aqui, ó, esses artigos 359 alguma coisa, isso aqui é a Lei de Segurança Nacional. Eles acabaram com a lei em si, mas pegaram esses artigos e botaram dentro do Código Penal. Durante anos, depois do fim da ditadura, falar coisas sobre a Lei de Segurança Nacional era considerado um sacrilégio, porque isso era coisa de ditadura e não sei o que lá. E você vai ver essas decisões do Alexandre de Moraes, todas baseadas na Lei de Segurança Nacional, todas elas baseadas na Lei de Segurança Nacional. Como que as pessoas não percebem que nós voltamos para o mesmo erro? A Rede Globo ficou do lado da ditadura lá em 64 e está do lado da ditadura de novo agora, do mesmo jeito, né? É impressionante realmente isso daí. Bom, a decisão do Alexandre de Moraes vai julgar essa medida numa sessão virtual nessa sexta-feira. Então vai ser aberta a sessão virtual para o pessoal da primeira turma votar. Não se espera nenhuma novidade. É lógico que, mais uma vez, o STF vai baixar a cabeça para o Alexandre de Moraes todos e vão acatar essas decisões contra o Bolsonaro, né? O Moraes restabelece também o regime fechado para idosas condenadas pelo 8 de janeiro. Há um tempo atrás ele tinha colocado as idosas em prisão domiciliar, alegou descumprimentos e botou todo mundo para prisão fechada de novo. O Alexandre de Moraes tem raiva do povo brasileiro. Por quê? Ele representa
representa a centro-esquerda, né, o PSDB, o PSD, que está se vendo perdido, que o povo brasileiro não quer mais, ele não quer só se vingar de Bolsonaro, ele quer se vingar das pessoas que gostam do Bolsonaro, né? E, finalmente, o Fernando Holliday mandou uma aqui que eu acho importante. Não consigo ver nenhum outro caminho além de manifestações ordeiras e pacíficas em todo o Brasil. Eu acho uma boa ideia. Quem quiser fazer alguma aqui no Rio, eu estou à disposição. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.